mais ou menos. Bem ruimzinho, mas... Cara, peraí, vou reiniciar meu PC. Não precisa ligar a câmera. Não, a gente só vai...
Sejam muito bem-vindos à nossa live, pessoal. Rafael aqui falando, tô aqui com mais duas feras. Deixa eu abrir o áudio aqui do pessoal. Pessoal, tá me ouvindo? Sim. Maravilha, maravilha, pessoal. Vamos começando a nossa live então, uma live imersiva hoje. Vamos chegando aí, fiquem à vontade, o ambiente é de vocês. Nossa live imersiva hoje, pessoal, é justamente para a gente trazer diversas informações e dúvidas para quem quer criar um aplicativo ou uma inteligência artificial para o seu negócio. Então, é um tema que tem muita dúvida, né? Eu vou falar um pouquinho da nossa expertise, da onde a gente está trazendo esse material para vocês, né? Entregamos aí para vocês um material gratuito bem rico em informações de diversos setores dentro da área, né, de aplicativos e inteligência artificial. E hoje a gente vai fazer aqui uma imersão. Estou com mais dois grandes especialistas aqui, já vou apresentá-los. Deixa eu só ajustar aqui o meu áudio, só um segundo, pessoal. Bom, vamos lá. Primeiramente vou me apresentar, pessoal. Agradeço a participação de todos que já estão entrando. A gente vai começando aqui devagarzinho até o pessoal ir entrando aí na live, né? Eu sou o Rafael Melo, sou diretor técnico da Crosoftware, né? A Crosoftware é uma empresa especializada aí no desenvolvimento de aplicativos e inteligência artificial. Estamos no mercado desde 2003, né? Então completamos aí mais de 20 anos de experiência. E tô aqui com duas feras hoje, vou pedir que eles se apresentem. Maiane Magalhães, que é nossa diretora jurídica, com foco no digital, né? Então especialista aí nessa área de direito digital, e o João Vitor, que é o nosso diretor de requisitos, especialista também na parte de requisitos, escopo de projeto, né, que é uma parte fundamental e muito importante. Então, pessoal, vou abrir aí, se apresentem, fiquem à vontade, sejam muito bem-vindos, obrigado pela participação, pessoal. Boa noite, Rafael, boa noite, João, boa noite, pessoal. Tudo bem? Eu espero contribuir bastante com essa live de hoje e trazer bastante conhecimento da parte jurídica para vocês, né? Acredito que nós temos muito a agregar. Já estamos trilhando juntos aí há mais de 10 anos nesse mundo da tecnologia no âmbito jurídico, então espero contribuir bastante com vocês aí. Maravilha, seja bem-vinda, Maiane. João, fica à Obrigada. vontade. Fala, pessoal, boa noite, tudo bem? Aqui é o João falando. Pessoal, estou aqui hoje para contribuir nessa fase inicial do desenvolvimento de projeto, que é fazer ali, né, o levantamento de requisitos, entender ali uma parte fundamental para que a gente consiga atingir o objetivo do projeto, né, no qual nós temos aí grandes desafios, né, várias ideias aí entrando no mercado, beleza? Maravilha, pessoal. Obrigado. Bom, especialistas aí devidamente apresentados, vamos dar início. Pessoal, qual que vai ser a dinâmica aqui da nossa live, tá? Ela vai ser uma live bem objetiva. Boa noite a todo mundo que está entrando aí. Mônica, Leonardo, sejam bem-vindos. Boa noite aí, pessoal. Pessoal, a dinâmica da nossa live vai ser uma dinâmica bem objetiva. Então a gente quer trazer realmente todo o conhecimento que vocês precisam para conseguir realmente botar essa ideia de aplicativo ou IA aí para andar, certo? Então nós vamos começar aqui, ó. Eu tô aqui com o material aqui aberto. Primeiro eu vou começar falando para quem que é essa live, tá, pessoal? Para vocês se identificarem aí com o objetivo, né? Mas deixa eu só colocar na tela aqui, que vai ser a base aí do nosso estudo, da nossa imersão. Pessoal, todos esses blocos aqui são temas que são indispensáveis, né, fundamentais para o desenvolvimento de um aplicativo ou um IA. Eu vou adentrar de forma profunda, mais direta, em cada um deles, trazendo prática para vocês, certo? Então a gente vai seguir por esse material. Ao final ali da live eu vou abrir para perguntas, tá, pessoal? Então vocês vão poder ficar à vontade aí, tirar as dúvidas de vocês a respeito de tudo que a gente conversar aqui. Então, só dando um resumo, para quem que é essa live? Pessoal, essa live é para todo mundo que tem uma ideia, seja para o seu negócio, seja de abrir um novo negócio que envolve um aplicativo ou uma inteligência artificial, e tem várias dúvidas, né? Qual é o caminho? Eu posso usar uma plataforma de Vibe Code, né, que é de código pronto, como Lovable, Base 64, eu posso usar um Wix da vida, ou não, eu preciso de um time, eu preciso contratar pessoas CLT, eu preciso contratar uma empresa, um freelance, enfim. Nós vamos esclarecer tudo isso, dando um resumo
no tema. A gente vai passar desde a parte de estrutura, né, para vocês entenderem tudo que precisa aí num projeto desse, desde a parte jurídica, né, muita gente tem dúvida a respeito da ideia, se essa ideia é patenteável, se eu consigo ter uma segurança jurídica, né, em cima da minha ideia, como que funciona esse processo, questões de contratos, LGPD, termos de uso, né, política de privacidade, tudo isso é necessário também para ter um aplicativo ou inteligência artificial, né? Então a gente vai passar desde a parte conceitual corporativa, passando pelo jurídico, até as questões técnicas e as questões de pós-lançamento, tá? Resumidamente é isso. Eu vou começar aqui então, pessoal, pelo primeiro item do nosso bloco de informações. Boa noite aí, pessoal que tá chegando agora. Perdigão, Everaldo, sejam bem-vindos aí. Boa noite, Demétrio. Sejam muito bem-vindos aí à live, pessoal. Bom, pessoal, o primeiro bloco aqui de informação da nossa imersão é falar sobre usabilidade, product thinking, né? Que é a parte de definir o que é o produto, tá? Isso aqui, pessoal, é o que a gente chama de protótipo, né? Falando de uma forma bem objetiva. E aí eu vou mostrar aqui na tela para vocês um exemplo, né, do que é um protótipo, do que se trata essa etapa de um projeto. Protótipo, pessoal, é justamente aquela parte ali do projeto onde a gente vai definir as telas, né? Parece ser muito simples, mas isso aqui define praticamente o sucesso ou não do projeto, porque envolve diretamente o que vai ser construído depois, né? E isso aqui independe se você vai contratar uma equipe, se você vai fazer sozinho através de uma plataforma, né? Se você vai buscar essa solução, independentemente você precisa ter um projeto. Por quê? Porque é a partir daqui que você vai entender regras de negócio, o fluxo e a jornada do seu usuário dentro dessa IA, dessa aplicação, né? Então todo esse processo aqui, o que a gente chama de UX, para vocês se familiarizarem com os termos também, né? Conforme vocês forem adentrando a esse mercado, pessoal, vocês vão se deparar com termos. Opa, tivemos um inscrito aí, obrigado, Cortes. Vocês vão se deparando com termos que são justamente inerentes à área e vocês podem de repente ficar ali com dúvida, então eu já vou trazer esses termos para vocês também. UX, pessoal, é isso aqui, é a telinha, né? Trazendo de uma forma objetiva, é a telinha preto e branco do projeto que vai definir usabilidade, que vai definir a jornada do usuário. Então aqui nós temos o UX mobile aqui nessa primeira etapa, aqui a gente tem um exemplo de um UX web, né? Esse aqui seria um exemplo de um UX web. Então é justamente isso aqui que a gente vai... Vejam, aqui a gente tem botões, a gente tem toda uma questão de informações aqui, pessoal, que isso aqui por trás existe uma lógica. Então colocar no papel, colocar numa tela, a gente vai conseguir realmente entender que tipo de lógica e até entender a viabilidade, né? Porque, por exemplo, de repente pode ser colocado aqui um botão de uma integração com um sistema, de uma conexão com alguma coisa que não funciona, que não tem como ser feito, ou o custo ou a viabilidade disso é fora da realidade e não faz sentido para o projeto agora. Então tudo isso é identificado nessa etapa de o que a gente chama de usabilidade, certo? Então vamos voltar lá, pessoal. Então aqui eu apresentei para vocês o primeiro bloco lá, né, do nosso material, que é justamente a parte de design de produto, que a gente definiu o que vai ser esse produto, né? Que é essa primeira etapa aqui, estruturação do produto digital, para ver o que a gente vai construir. Feito isso aqui, pessoal, quem faz isso aqui? Quem são o perfil de pessoas que fazem isso aqui, né? Você pode fazer um esboço, existem plataformas para que você consiga fazer esse esboço sozinho, mas o profissional que é especialista nisso aqui é o designer, né? O designer de plataformas digitais. Então ele que vai realmente construir toda essa usabilidade pensando num processo onde seja viável tecnicamente, porque a parte de marketing, a parte de design, ela não pode estar desconectada da parte técnica, porque senão o designer cria algo que não é possível de ser feito, né? Ou então tem uma complexidade tecnológica muito alta e isso aí acaba inviabilizando o projeto, legal? Então essa é a primeira parte. Segunda parte, pessoal, o próximo bloco, a gente entra aqui num processo que a gente chama de design, né? Que depois de UX, o UX é a usabilidade, que é User Experience, e aí depois a gente entra no design, que é o User Interface, que é outro termo, que é UI, né? Que é outro termo que é usado dentro da área para vocês se familiarizarem. Então essa parte de design, pessoal, aí eu vou exemplificar aqui para vocês também,
ela já é uma parte que entra layoutação e identidade visual. Então aqui, vejam que a gente já entra com telas layoutadas. Então a gente tem a logo, né? Tem que ter a logo ali do projeto, tem que ter a identidade visual, as cores, né? E tudo isso aqui também é feito baseado num estudo, né? Um estudo mercadológico para que a gente entender cada cor, ela causa um impacto diferente no usuário, né? Então o layout é muito importante que ele seja clean, né? Que ele seja simples, que ele seja objetivo, como a gente pode ver em plataformas como o iFood, o Uber, né? Instagram, são plataformas limpas, mas ao mesmo tempo muito estratégicas. E aí vejam o seguinte cenário, pessoal. O celular, ele em 80%, 85% dos casos, ele é segurado com uma única mão, né? Em 85% da situação, o usuário está segurando o celular com a mão. Então tudo que a gente colocar nessa parte do celular que fica próximo ao polegar direito, vão ser as funcionalidades que devem ser mais acessadas pelo usuário. Por quê? Porque ele vai ter facilidade para clicar aqui nessa região. Uma funcionalidade que está no extremo oposto esquerdo superior do celular, que é aqui, é muito difícil, porque o usuário precisa pegar com as duas mãos e clicar lá. Então isso é um ponto que é um estudo, né, baseado em interação científica, com uma matéria científica que é chamada de interação humano-computador, né, justamente para avaliar esse tipo de situação. Então isso aqui é pensado na etapa de design, né? Então muito importante que a gente posicione os elementos, seja uma IA, né, seja uma IA que tem interação textual, por voz, ou também por menus, né, que a gente tem IAs que tem essa interação também. Isso é importante ser avaliado. E isso é avaliado aqui nessa etapa de design. Então não é só cores, né, não é só a parte de beleza do aplicativo, mas também toda uma interação para que essa usabilidade ela seja perfeita, ela seja confortável, né? Eu acho que a palavra principal é isso, o conforto do usuário ao utilizar o telefone, ele tem que ser razoavelmente positivo, bom para ele realmente engajar na aplicação, né? Então, pessoal, essa parte aqui também é feita pelo profissional do design em apoio com o pessoal de arquitetura e engenharia de software. Então são dois perfis que vão trabalhar aqui nessa etapa, né? O arquiteto, o engenheiro de software, junto com o designer, para eles comporem essa solução da melhor forma para o usuário. Legal? Bom, perfeito. Então nós passamos 2 blocos aí, pessoal, a respeito do UX, que é a usabilidade, do design, que é o UI, né? E agora a gente vai para o próximo bloco. Deixa eu retornar lá para o nosso guia. A parte... Agora eu vou abrir aqui um ponto, pessoal. Vou abrir agora um ponto para a gente falar de propriedade intelectual, certo? Vou passar a palavra para a doutora Maiane, para ela poder discorrer um pouco desse assunto, e depois eu vou complementar a respeito dessa questão de patente, né, e tudo mais. Então pense o seguinte, pessoal, dentro do nosso processo aqui, vocês estão criando um aplicativo, vocês fizeram aqui a parte de UX, né, definiram o projeto, fizeram a parte de layoutação, então vocês têm o produto definido. Legal? Depois dessas 2 etapas, nós temos um produto que vai ser o projeto de vocês definido. A partir daqui, a gente já pode começar a dar foco em algumas questões jurídicas, né? Como a primeira delas, a questão da propriedade intelectual e a patente. Eu vou abrir um pouco agora, doutora Maia, discorre um pouquinho pra gente dessa questão, né, de propriedade intelectual, como é que funciona isso e tudo mais. Claro, não, perfeito. Eu acho que antes de eu começar a introduzir essa questão da parte da proteção intelectual, eu acho muito importante frisar que essa parte do design, do UI, é onde o usuário que contrata os nossos serviços aqui da CrossSoft, onde ele se realiza, né? Então é onde o projeto dele começa a ganhar uma vida, começa a ganhar uma cor e ele começa a se identificar. Trabalhando há muito tempo aqui na CrossSoft, eu vejo que é a parte que eles mais gostam de todos do projeto, né? Fora quando o projeto já está publicado. Mas é uma parte bem gostosa de ver a criação do sistema ganhando cor e vida. Mas como o Rafael comentou, né? Passado essa etapa de usabilidade, design, já que nós temos aqui então telas com logo, marca, né, ideia, a gente já tem um nome ali do sistema, porque algumas das vezes os clientes chegam para nós aqui muito cru. Então a gente tem uma ideia muito vaga, mas ela começa de fato a criar ali raízes quando a gente passa da etapa de design. Então nesse momento que a gente já fez toda uma documentação de projetos,
o cliente consegue fazer, então, o registro, né, da sua logo, da propriedade intelectual, da sua ideia. E, às vezes, ele já aonde eu posso fazer? A gente sempre faz, sempre indica, né, fazer já direto no site do NPI. A gente sempre dá esse suporte para o cliente jurídico aqui na Crossoft e a gente não deixa o cliente desamparado referente a isso. Então, a gente entrega para ele toda a documentação necessária, entrega todas as cores da logo, da imagem, o que é para ele fazer o registro da propriedade intelectual. Então, aí ele já consegue garantir ele de fato o registro, né, da sua ideia. E isso, sem dúvida, juridicamente, para ele é um caminho muito importante, porque ele assegura que durante o desenvolvimento desse projeto, a ideia dele, a logo dele, está assegurada juridicamente, né? Caso durante esse caminho surja alguma coisa parecida, ele pode acionar aí o jurídico para reaver os direitos dele. Então, isso é muito importante. Maravilha, maravilha. Pessoal, o pessoal tá reclamando um pouco que o meu áudio tá ruim. Deixa eu só ver se eu consigo ajustar. Tá melhor agora, pessoal? Quem estiver ouvindo aí, dá um feedback na live aí pra gente, por gentileza. Pra mim que tá bom. Tá tranquilo? Tá. Maravilha. Bom, perfeito. Complementando então o que a doutora falou, pessoal, essa parte da propriedade intelectual é muito importante, só que ela não é o ponto mais importante. Por quê? Nós temos uma questão aqui envolvendo a parte de propriedade intelectual, que é a patente, né? O que é patenteável, o que não é patenteável. Isso é um ponto importante e eu vou explicar isso para vocês. Pessoal, quando a gente tem uma ideia, né, por exemplo, o Uber, vamos pegar ele aqui como exemplo. Ele é um projeto que envolve transporte de pessoas, né, através de motoristas privados, um aplicativo e tudo mais. A forma que ele faz isso é patenteável. Então, assim, o aplicativo especificamente do Uber é patenteável. Mas a ideia de transportar pessoas através de um aplicativo, isso não é patenteável. Por quê? Exato. Vou trazer uma comparação para vocês. Imagine que você tem um restaurante, certo? Um restaurante italiano que tem um cardápio específico, uma forma de atendimento específica, um branding específico, né? Tudo isso é patenteável. Agora, patentear restaurantes, isso não é possível. Qualquer pessoa pode ter outros restaurantes que possam até trabalhar também com comida italiana, só não pode ser igual o atendimento, igual o cardápio, igual o processo, que é o que você patenteou. Então, o que é passível de patente, pessoal, é processo, branding, formato, produtos, processos, isso. Isso, tudo isso é patenteável. Agora, a questão da ideia em si, isso não é patenteável. Tá? Isso não tem como patentear, porque você está usando o aplicativo como um canal para atingir o teu usuário, o teu cliente, né? E isso outras pessoas podem fazer de formas diferentes. Tanto é que a gente tem Uber, tem 99, né? Tem iFood, tem Uber Eats, agora não mais no Brasil, mas todo esse processo, entendeu? Então, é justamente esse o ponto da patente que é muito importante. E sobre a propriedade intelectual, a gente percebe que muita gente fica preocupada, não vou passar ideia, eu não vou contar minha ideia porque fico com medo de ter algum problema, dessa ideia vazar e tudo mais. Pessoal, isso aí é facilmente resolvido através de um contrato de sigilo, né? É uma opção, então você pode assinar um NDA com a pessoa que você está transferindo essa ideia, né? Seja um sócio, seja um prestador de serviço ou a empresa que você contratou. Então você pode ter esse contrato que te garante essa questão da propriedade intelectual. Mas, no geral, pessoal, as ideias em si, o que vale mesmo nelas são a execução, né? Então, assim, uma ideia solta e sem nenhum tipo de execução, ela não... É difícil um player de mercado vir, achei essa ideia legal, é disruptiva, é super interessante, vou fazer acontecer. Não é, porque as ideias elas já vêm acontecendo, né? Se a gente analisar o histórico de todas as plataformas, Facebook, Instagram, iFood, TikTok, elas começaram com aplicativos completamente diferentes do que eles são hoje e a ideia foi evoluindo. Então a ideia é mais algo evolutivo e mão na massa, execução,
do que realmente algo que vai apenas com a ideia ser disruptiva, né? Então tem que fazer acontecer para a ideia realmente ter valor. Então, pessoal... Rafael, pode só te interrompendo, eu acho muito importante a gente frisar esse ponto de um contrato de NDA, né? A Crossoftware, ela faz o contrato de NDA com todos os clientes, inclusive com os prestadores de serviço que trabalham com a gente, os colaboradores. Então, todo cliente está sempre assegurado com essa questão de contrato de NDA, para que a gente trate bem de forma clara e transparente, né, as ideias dos nossos clientes. Eu acho isso bem importante. Maravilha. O pessoal tá reclamando aí de que meu microfone tá duplicado. Ô, João Maia, confere aí se o microfone no VDO de vocês está desligado. Tá no mudo. Aqui tá mudado. Aqui sim. Tá. Bom, vamos lá. Rafa, eu acredito que deve estar pegando o áudio do seu setup. Não, tá pegando do meu microfone mesmo. Mas bom, vamos lá. Acho que agora tá um pouco melhor aí. Deixa, a gente vai mexendo aqui. Live é assim, pessoal. Ao vivo é complicado. Bom, vamos seguir então, pessoal. Abordamos os 2 primeiros tópicos. Abordamos a questão de propriedade intelectual. Para quem chegou agora, a gente já falou de usabilidade, já falou de design, já falou de propriedade intelectual. E a gente vai falar agora do terceiro bloco aqui, que é a parte da estrutura, né? Mobile app, web app, aplicativo nativo. O que é isso tudo, né, pessoal? Isso gera muita dúvida também, né? O pessoal fica confuso aí com essa quantidade de opções. E a gente vai falar disso. Pessoal, primeiro passo, quais são as estruturas mais comuns, né, para um aplicativo? A gente tem o aplicativo nativo, que é aquele que vocês baixam na loja, né, que todo mundo utiliza aí no dia a dia, você instala no seu celular e aí você usa ele. Temos também o aplicativo web, que é aquele que você acessa pelo navegador, mas ele pode ser acessado também pelo telefone, se ele for, se você acessar pelo link, né? Mas não necessariamente ele precisa ser instalado. Então essa é uma opção também, né? E temos também a opção do aplicativo nativo, web app, e aí tem, dentro do aplicativo nós temos nativo e híbrido. O que são essas estruturas, pessoal? O nativo é aquela estrutura de aplicativo que segue a parte de tipo de desenvolvimento, arquitetura de desenvolvimento que é sugerida pelos fabricantes. No caso, a Apple, que fabrica o iOS, e o Google, que fabrica o Android. Então essas fabricantes, elas têm um padrão de desenvolvimento que elas atestam, que elas qualificam, e esse padrão de desenvolvimento é o que é chamado de nativo. Então quando você desenvolve um aplicativo nativo, você tem a garantia de que ele vai seguir os padrões das fabricantes. Ponto. Isso tem um apelo comercial, performance, qualidade visual, é tudo melhor. O nativo, ele é melhor porque segue os padrões do fabricante. Tem vantagens e desvantagens, né, que a gente vai aprofundar em seguida, mas é uma opção que segue os fabricantes. A opção do híbrido são tecnologias criadas pela comunidade de desenvolvimento para poder facilitar o desenvolvimento, com foco na comunidade de desenvolvedores, né? Não é com foco no usuário, não é com foco no cliente, é com foco nos desenvolvedores para facilitar a vida deles, certo? Então, o híbrido, ele supostamente traz mais velocidade, né? Uma linguagem que vai poder ser publicada os 2 aplicativos, né? Na teoria, isso tem vantagens para certos tipos de aplicativos, mas não serve para todos, né? E aí a gente vai falar um pouquinho disso também daqui a pouco. Então, essa é a estrutura de aplicativo, nativo ou híbrido, e o web app, que é através do navegador, que você não precisa instalar. Aqui, pessoal, a gente tem um ponto muito legal, e aí já é uma dica, né, importante. A maioria dos projetos, pessoal, no início, você não precisa ter um aplicativo que vai ser instalável, né, que vai ser instalado no celular do usuário. Por quê? Porque você consegue criar um web app mais leve, mais rápido e mais barato para poder começar a operar a tua ideia, né? Seja um SaaS, seja alguma coisa de serviço que você vai oferecer através desse aplicativo ou dessa IA, você pode criar uma solução web. Aí vamos pegar o ChatGPT. O ChatGPT, ele tem a versão web, que você entra pelo navegador e pergunta as coisas lá para ele, e ele tem também a versão instalável, né? Você consegue instalar no celular.
Então veja, você pode naturalmente iniciar o seu projeto por um web app, né, uma aplicação web, seja IA, seja qualquer tipo de projeto, e depois escalar isso para um mobile, né? A maioria dos projetos são assim, eles começam, né, no web, porque é mais simples, mais barato, menos problemático fazer um web app do que fazer um aplicativo 100% nativo já de início. Então esse é um ponto de dica já, pessoal, anota aí. É estratégico. E mais ágil. Mais ágil, estratégico, para que a gente possa lançar esse aplicativo aí com mais tranquilidade. Então esse é um ponto. Pessoal, o meu microfone não tá legal, o pessoal tá reclamando. Deixa eu ver se eu consigo ajustar isso aqui. Só um segundo. Um segundinho. Ô João, vai falando um pouquinho das vantagens do web app aí pra gente, enquanto eu ajusto aqui o meu microfone. Beleza. Tranquilo. Pessoal, vocês estão me ouvindo bem? Tá tudo bem com o meu microfone? Pra mim aqui tá show. Para mim Fechou, também. então. Ótimo. Bom, pessoal, trabalhar aqui com a versão web app, nós temos aí, né, algumas tecnologias na qual nós utilizamos atualmente. Existem várias no mercado, porém nós temos aí uma grande experiência já, então nós já testamos aí diversas tecnologias em produção e com isso nós temos ali, né, tecnologias que a gente tem aquela visão que é escalável, ou seja, são tecnologias que a gente consegue trazer um modelo mínimo viável, o produto o MVP, e a partir disso nós conseguimos escalar esse produto, ou seja, trazendo novas funcionalidades, trazendo... Como tá aí, Rafa? Tá legal? Pode falar, tá legal, pode falar. Beleza. E aí nós temos, né, essa escalabilidade, que é trazer novas funcionalidades, integrar uma nova API, ou seja, trabalhar com um sistema terceiro. E aqui nós trabalhamos com o Angular, que é um framework ali, né, um compilado do HTML, do CSS e do JavaScript. Porém, aqui nós conseguimos atender ali, né, caso seja um requisito específico do cliente, trabalhar com uma linguagem de programação. Claro que a gente traz uma consultoria, né, mais formal, uma consultoria mais detalhada em cima do projeto do cliente, mas ainda assim, caso seja uma necessidade, a gente consegue trabalhar assim com outras demandas, com outras linguagens de programação, porém a gente traz aquilo, né, que dá certo, aquilo que nós conseguimos lançar e aquilo que tem escalabilidade no mercado. Então, outro ponto bacana também, né, Rafa, a questão do web responsivo. Legal. É que você consegue trabalhar com aquela demanda de quem utiliza o computador, o desktop ali, né, você precisa ter um browser de navegação e conexão com a internet. A partir desse ponto você consegue acessar tanto pelo computador, tanto pelo seu dispositivo móvel, seja ele um telefone celular ou até mesmo um tablet ali, né, esses outros dispositivos que nós temos também, essa versão responsiva. Legal. João. Rafa, maravilha, acho que deu uma melhorada agora, eu aumentei o volume aqui do meu microfone, deve melhorar. Bom, exatamente, João, essa parte da escalabilidade é muito importante, pessoal. O que o João traz pra gente com isso? Quando a gente lança o projeto, ele vai depois escalar, né? Primeiro ele vai começar ali com 10 usuários, 100 usuários, depois isso vai escalando. Seja bem-vindo aí, Eder. Obrigado aí pela inscrição no nosso canal. Então, após esse lançamento que vai escalando, pessoal, é importante já criar o aplicativo, né, seja o web app, seja responsivo, seja qualquer tecnologia, já com a arquitetura preparada para ele crescer, porque senão isso acontece muito no mercado, a gente recebe muito esse tipo de situação aqui, ó. Segunda dica importante dessa imersão, pessoal, evitar começar um projeto na arquitetura que não é arquitetura de mercado global. Por quê? Porque se a gente fizer isso, na hora de escalar, aí tem que fazer o aplicativo de novo, porque não vai conseguir escalar, ele não vai aguentar muitos usuários. Quando você quiser acoplar novas funcionalidades, não vai ter como. Então a gente recebe muita demanda desse jeito, que é o seguinte: o pessoal fez o projeto ali, de repente fez no Lovable, fez no Base 64, fez no, N8N, várias plataformas aí de mercado. A gente tem o Bubble também, né, que é uma aplicação que automatiza também. Essas plataformas, elas têm as suas aderências, mas não servem para qualquer projeto porque ela tem dificuldade de escalar. Então, por exemplo, a gente às vezes pega projeto feito em Bubble aqui e não tem jeito de escalar, não tem como integrar novas coisas, fica engessado.
Então, é muito melhor começar um web app mais enxuto, mas numa arquitetura que utiliza uma tecnologia global, né? E aí a gente tem várias no mercado que são mais utilizadas, principalmente o Node, né? Que é uma, anota esse nome aí, pessoal, Node.js é uma linguagem de programação de back-end que é extremamente robusta, tem uma oferta de mão de obra interessante no mercado, então vocês fazerem o aplicativo de vocês usando essa linguagem é muito interessante, né? E no front-end o Angular, né, que está bem difundido também, inclusive já foi uma linguagem patrocinada pelo Google, aí tem o suporte do Google, né? Então são tecnologias que vão permitir que vocês escalem. Isso aqui é um ponto importantíssimo, pessoal. Lembra que na nossa chamada para a live a gente colocou lá alguns erros que 85% das pessoas cometem quando vão tentar lançar o aplicativo. Esses dois que eu comentei. Ítalo, seja bem-vindo, meu querido. Obrigado pela inscrição. Esses dois erros que eu comentei já, então, pessoal, são muito importantes. O primeiro deles é a questão da propriedade intelectual, né? E o segundo deles é essa questão da arquitetura. Tem que ser uma arquitetura global, pessoal, porque senão, a arquitetura que a gente usa aqui, por exemplo, é uma arquitetura que um desenvolvedor indiano consegue mexer, um desenvolvedor americano, na China, no Japão, qualquer lugar, porque é padrão mundial, é padrão que as empresas maiores de tecnologia utilizam. Então isso é muito importante porque os desenvolvedores eles aprendem nesse padrão. Então você já tem que levar a tua plataforma pensando em mão de obra, porque mesmo que você comece o teu aplicativo de repente você mesmo. Bem-vindo, Daniel! Bem-vindo aí, obrigado pela inscrição, meu querido. Mesmo que você comece o teu aplicativo sozinho, né, com a plataforma pronta, alguma coisa assim, que é possível, tem os seus detalhes, mas você pode começar, mas você já tem que pensar na escala e na oferta de mão de obra futura, porque esse é o ponto que faz muito projeto travar lá na frente. Vou dar um exemplo real para vocês, pessoal, case real. O Gympass, todo mundo conhece o Gympass, que agora chama Wellhub, né, mudou de nome. O Gympass, pessoal, é um projeto que ele começou híbrido, né? Ele começou híbrido e ele era um projeto que tinha uma qualidade técnica um pouco ruim e tal, mas já era uma ideia muito boa, funcionava legal, conseguiram um grande investimento. E na última rodada de investimento que eles conseguiram, uma premissa dos investidores foi justamente que eles refizessem o app em linguagem nativa. Então vejam a importância, pessoal, de já ter um aplicativo e uma arquitetura que seja escalável. O Gympass teve que refazer o app e aí eles jogaram fora o app antigo, fizeram um novo, totalmente nativo, e aí receberam a última rodada de investimento, que inclusive eles mudaram de nome, agora chama Wellhub. Então é um case real, pessoal, de uma situação dessa, do aplicativo que começou ali meia boca, né, numa tecnologia que não era muito boa, era lento, tinha muito problema de requisição, né? Então, quando a gente utiliza um aplicativo híbrido, ele tem alguns problemas de requisição porque a interface ela não é compilada, ela é interpretada. E isso muda tudo, né? Eu não vou entrar muito tecnicamente, mas só para vocês entenderem. Quando a gente está falando de uma linguagem compilada, aquilo passa por um processo de avaliação arquitetural do próprio sistema operacional para que seja compilado e executado. Então, isso traz uma qualidade muito diferente de uma linguagem que é interpretada, que é como se você pegasse um livro e começasse a ler ele sem uma leitura prévia. O compilado, você lê o livro todo e revisa ele. O interpretado não tem revisão, você executa aquilo que está na tela, então isso dá muito problema. Então essa é uma dica importante também, pessoal. Terceira dica, as linguagens compiladas elas tendem a ter mais qualidade. Bom, seguindo aqui então, pessoal, falamos aqui já, para quem chegou agora, pessoal, só fazendo uma revisão aqui do que a gente já falou. E quem chegou agora, a gente vai disponibilizar a live completa também, tá? Pessoal, boa noite, Daniel, seja bem-vindo aí. Pessoal de Atibaia, maravilha, um abraço aí, São Paulo. Tamo junto. Quem não conseguiu pegar a live inteira, pessoal, depois a gente vai disponibilizar a gravada para vocês, porque o conteúdo é bacana, eu acho que vocês vão se interessar bastante. Mas só revisando, a gente falou de UX, falou de design, falou de propriedade intelectual, falamos de estruturas de aplicativo, híbrido, nativo, web app, falamos de arquitetura escalável, né? E agora nós vamos entrar na parte de banco de dados, pessoal. Isso aqui é muito importante e aqui eu vou traçar um paralelo com vocês a respeito do uso de plataformas de IA para fazer o seu aplicativo e como que isso pode ser benéfico ou quando isso pode ser um desastre total.
Seguinte, pessoal, o banco de dados, ele é justamente onde a gente vai armazenar toda a informação dos usuários, né? Onde a gente vai realmente ter a parte de dados, né? De informação de dados, e isso é o que é o aplicativo, é o que é a plataforma em si, né? São os dados. A interface que o usuário utiliza, ele é só uma ferramenta para acessar esses dados ou para inserir esses dados, né? Então, banco de dados, pessoal, ele é extremamente crítico para uma plataforma escalável, né? Se a gente tiver um banco que não tem uma estrutura profissional, uma estrutura que seja realmente conectada, eu vou abrir aqui para vocês para dar um exemplo do que é esse tal de banco de dados, né? Para vocês terem uma visão mais visual. Aqui, pessoal, o banco de dados, isso aqui é um diagrama, né, que a gente chama de diagrama de relacionamento, né? Para fazer um aplicativo, para ser o dono de um aplicativo, você não precisa entender disso aqui tecnicamente aprofundado, mas você tem que entender que isso aqui é um diagrama que vai justamente desenhar o banco de dados, né, a estrutura do banco de dados. Então veja que a gente tem ali, eles se conectando, né? A gente tem algumas chavinhas amarelinhas ali que são as chaves primárias. A gente não precisa aprofundar tecnicamente nisso, mas para vocês entenderem, se a gente cria esse banco de dados e ele não é feito pensado na escala, isso aqui tem que ser refeito. E aí, trazendo para uma analogia da construção, pessoal, imagine que a gente levantou um prédio de 10 andares e eu estou com um problema lá na fundação. Esse prédio vai cair se eu subir mais um andar. E aí? O que eu faço? Entendeu? Jogar o prédio no chão e fazer de novo, ou criar algumas soluções aí que existem na engenharia para superar esse problema. Mas não é o ideal, né? A gente começa a criar soluções de contorno aí que vão gerar problema no futuro. Então, a conexão do banco de dados é de extrema importância e ela é feita justamente depois da etapa de design, pensando em toda a estrutura do aplicativo para que a gente tenha um banco de dados bem sólido e pensando em escala. Isso aqui, pessoal, é um exemplo de um diagrama de banco de dados relacional. Nós temos também um banco de dados não relacional, que funciona com uma outra tecnologia totalmente diferente. Ele é mais... ele é uma fundação, trazendo mais uma analogia, ele é como se fosse uma fundação de um prédio que tem amortecedor. Ele consegue dar uma flexibilidade melhor, só que ele tem problemas de redundância e algumas questões que não serve para todo tipo de projeto, mas serve para vários tipos, né? Tudo na tecnologia é assim, pessoal. Não serve para tudo, mas serve para várias situações, e aí é importantíssimo analisar em qual situação utilizar, né? De novo, trazendo aí uma analogia para a construção civil. Se eu tenho um ambiente externo, de repente é legal eu usar uma tinta emborrachada, né? Usar uma estrutura impermeável. Se eu estou numa área interna, eu já posso usar uma tinta diferente. Então tudo isso na tecnologia é igual, pessoal. É bem parecido, porque justamente traz essas possibilidades e várias ferramentas que tem e cada uma serve para uma situação diferente. Então esse é o banco de dados. Deixa eu passar aqui, voltar aqui no nosso guia para a gente acompanhar. Então essa parte de banco de dados. E agora, depois do banco de dados, eu quero entrar na parte de escopo e vou pedir para o João nos apoiar, que é a quarta grande dica dessa imersão de hoje, pessoal. Escopo. O escopo, ele é responsável, assim, por praticamente 90% do sucesso, pessoal. Um projeto que tem um escopo bem organizado, a chance de sucesso dele é 90% para mais. Um projeto que tem uma ideia super legal, mas um escopo um pouco bagunçado, ou um escopo infinito, que a gente chama de infinito, e eu vou aprofundar depois, aí a gente complica demais. Aí essa pirâmide, ela inverte. É 90% de chance de dar errado, mesmo a gente tendo toda essa estrutura, tecnologia, IA ajudando. Se o escopo estiver meio bagunçado, pessoal, fica muito difícil. E aí o João Vitor é o nosso especialista de requisitos. Eu vou pedir para ele discorrer um pouco do escopo, falar alguns cases, alguns exemplos. Claro, a gente não vai entrar no projeto do cliente, mas explicar um pouco, né, do que seria um escopo mais enxuto, o que seria um escopo mais complexo, para a gente poder explicar isso aí para o pessoal. Fica à vontade, João. Bacana, pessoal. Trazendo aqui um ponto sobre essa questão de escopos, pessoal, hoje nós temos ali, né, como o Rafa mesmo trouxe, hoje nós temos uma ideia, e essa ideia dentro da nossa cabeça ela é muito subjetiva, então a gente consegue alcançar diversos caminhos, e um dos grandes segredos hoje para a gente ter um sistema de sucesso ali, né, lançar um produto que seja interessante, é sempre você ter a visão de qual é o objetivo daquele projeto.
Por quê? Quando nós temos o objetivo do projeto, nós entendemos o que o sistema ele deve alcançar. A partir do momento que o cliente ali, né, ele tem uma ideia de desenvolvimento, e a partir dessa ideia ele compartilha com uma pessoa, ele compartilha com outras pessoas de conhecimentos distintos, ou até mesmo de conhecimento de TI, de tecnologia, aquela ideia dele vai ficando um pouco turva dentro da cabeça dele. Então ele começa a se perder no objetivo do projeto dele, pensando em questões de funcionalidades. Então o cliente ele foca muito na questão da funcionalidade. O meu projeto precisa ter essa funcionalidade, ele precisa ter essa funcionalidade, aquela, e isso atrapalha o nosso escopo. Por quê? Dentro da programação, dentro do desenvolvimento de projeto, né, até mesmo a modelagem de software, aqui nós trabalhamos aqui com todas as nossas metodologias, elas têm embasamentos, então a gente traz ali, né, uma metodologia mais ágil para que a gente consiga atender o quanto antes a necessidade do cliente. Então o cliente ele chega até nós e nós temos ali o paradigma. O que seria esse paradigma? O paradigma é a forma na qual eu tenho para resolver um problema, e suponhamos que nós temos um problema em comum. Então eu posso resolver esse problema por um caminho, o Rafa pode resolver por outro caminho, a Maiane pode resolver por um caminho terceiro. Então, o que pega nesse ponto é a gente ter o objetivo. Se eu pensar junto com o Rafa e junto com a Maiane, qual é o objetivo do nosso problema aqui, né, a resolução do projeto, a gente consegue chegar em um caminho muito mais interessante ali, né, tendo objetividade, trazendo ali várias metodologias, tanto metodologias de engenharia, a metodologia ali de interação humano e computador, como o Rafa falou, trazer um layout que seja interessante, a questão ali da identidade visual, a gente trabalha também com uma pegada da psicologia Gestalt, que trabalha ali, né, as formas e as cores, como isso impacta as pessoas. Então a gente traz todos esses recursos para a gente conseguir ter o objetivo do projeto. Então a gente tem ali, né, fases bem interessantes para a gente conseguir detalhar isso e evitando documentação antiga, porque não é viável a gente chegar, né, Rafa, para o cliente ali e apresentar um diagrama de caso de uso da UML. O cliente ele vai ficar muito mais perdido no projeto ali e a gente não vai conseguir ter ali, né, uma objetividade no projeto. Então apresentando as telas, a gente consegue trazer o objetivo, a resolução do objetivo do cliente e, claro, por se tratar de um desenvolvimento personalizado, a gente consegue trazer os ajustes. O cliente é portador ali do conhecimento da regra de negócio. Nós estamos aqui como os desenvolvedores. Então a gente pode apresentar ali, né, uma sequência de módulos onde o cliente vai falar: poxa, João, eu gostei do que foi apresentado, mas aquele módulo de cadastro ali é o meu principal módulo, então eu preciso que ele esteja no local de mais fácil acesso, porque é o módulo que vai ser mais utilizado. Então bacana, a gente consegue fazer essa alteração, até porque nós estamos trabalhando na definição do projeto, né? E aí a gente consegue avançar ali para a parte de produção de desenvolvimento. Mas em resumo, concluindo aí, Rafa, o grande foco hoje que nós temos que ter aqui é o objetivo do projeto. Claro que tem ali, né, os requisitos funcionais. Requisitos funcionais é aquilo que o sistema ele deve fazer. Então a gente trabalha em cima daquilo dos requisitos não funcionais e dos funcionais. O que o sistema deve fazer e como ele deve fazer. Então, quando o cliente ele traz uma regra de negócio de uma operação interna que já funciona e fala: João, eu preciso que o cadastro de clientes precisam ter essas X3 informações específicas. Ok, nós vamos entender essa necessidade e vamos colocar ali, né, de uma forma que seja simples para que o usuário possa preencher ali, né, essas informações necessárias e avançar o fluxo do projeto ali, né, para a próxima etapa. Quer falar mais algum adendo, Rafa? Vamos lá. Pessoal, maravilha, o João pontuou bem aí essa questão do escopo. A gente tem algumas dúvidas ali, eu já vou mandar essa para a Ruth. Obrigado aí pelo envio, tá, Ruth? Seguinte, ainda sobre o escopo, para a gente concluir, trazendo um case real também, para que a gente possa fazer um estudo em cima disso, né? O próprio iFood, a gente participou desse desenvolvimento, né? Tivemos a oportunidade de participar dele, quando ele foi criado lá atrás, e esse projeto ali por volta de 2012 mais ou menos, ele começou muito mais simples do que ele é hoje, né? Então um projeto ali que inicialmente era no máximo um pedido de pizza, e hoje a gente tem aí o iFood com farmácias, supermercados, né? Toda uma gama de produtos que está evoluindo e a tendência é evoluir mais, né? Então vejam o seguinte, pessoal, muito importante
pensar, né, no lançamento, no primeiro momento do aplicativo, um lançamento que vai resolver uma dor específica, pelo menos, né? Aliás, no máximo, uma dor no primeiro momento. E depois ir escalando. Porque às vezes a gente vê aí no mercado, né, boas ideias, mas o cliente ele acaba tornando, o cliente, o empreendedor, né, ele acaba tornando essa ideia um elefante branco, né, um elefante muito grande, e isso acaba dificultando a execução, porque agora eu quero falar de comunicação. Já vou pegar o gancho porque é uma próxima dica muito importante. Pessoal, a ideia na cabeça do empreendedor, ela é muito clara, né? Porque você teve a situação que te trouxe essa luz. Então, na sua cabeça ela é muito clara, para você está tudo muito visível, né? Mas quando a gente vai trazer isso para execução, além de você, quem mais tem que entender? As pessoas que vão participar do projeto com você, seus sócios, os programadores principalmente, né? Então, os designers, o pessoal, enfim, todo o pessoal técnico tem que entender também. Então, é muito complexo a gente pegar um escopo extremamente inflado, muito grande, e fazer ele andar, porque são muitas pessoas que vão ter que participar desse processo para ele ser completo. Então, fica muito complexo com um projeto muito grande. Então, se a gente tem um escopo, que, cara, a minha ideia é chegar lá, mas para chegar lá, eu tenho esse espaço. Então, essa aqui é uma dica importantíssima, pessoal. Para vocês terem sucesso no aplicativo de vocês, pensem no macro. Tipo assim, minha ideia é ser um iFood, por exemplo, em algum segmento. Legal. Mas, primeiro eu tenho que fazer o quê? Primeiro eu tenho que lançar. Eu tenho que lançar, começar a ter cadastro de usuário, tem que começar a ter cliente. Então, se você resolver uma dor inicialmente e ir escalando, é muito mais produtivo do que você pensar em lançar um projeto super grande. Isso aí, pessoal, é comprovado, tá? É estatístico, né? Isso é praxe de mercado. Se vocês forem procurar literatura, né? Literatura técnica sobre o assunto, Scrum, ITIL, enfim, gestão de projetos PMI, tudo isso vocês vão encontrar essas resoluções dizendo: o projeto tem que nascer enxuto e ir crescendo. Ele não pode nascer gigantesco, porque senão fica inviável de construir, né? Então, e é aquela coisa, né, Rafael? Se tudo é importante, nada é importante, né? Exato. Eu acho que sobre esse assunto essa é a dica, pessoal. Se tudo é indispensável, nada é indispensável no aplicativo, entendeu? Então tem que ter realmente um objetivo principal e focar nele, lançar ele e depois a gente vai. Então, beleza. Aí esse é o ponto que eu queria pegar de gancho para a parte de comunicação. Comunicação dentro de um projeto, pessoal, é algo muito desafiador, né? Ainda mais pós-pandemia, a gente está vivendo todo mundo online, né? A maioria das iniciativas digitais, elas são totalmente online, né? Igual a gente está interagindo aqui. Fazer projeto é a mesma coisa, todo mundo online, né? Tem desenvolvedores espalhados no Brasil inteiro. Então, é um processo que tem que ter uma comunicação desafiadora, né? É desafiadora essa comunicação. Então, a gente enxugar o escopo, ela não vai só deixar o seu projeto mais fácil de ser feito. Ele vai acelerar a comunicação, vai diminuir o custo inicial, vai diminuir o custo, o tempo de projeto, né? O tempo a gente sabe que é um ponto que pega demais. Esse é um ponto que pega demais em projeto, né, pessoal? Eu vou falar um pouco de prazo também daqui a pouco. Mas então, o escopo, ele é meio que a base do sucesso, porque você formatando o escopo bem formatado, você vai facilitar a comunicação, diminuir a complexidade, diminuir o custo inicial e diminuir o prazo para você lançar. Então, deixa eu responder agora a dúvida da Ruth. Bem-vindo aí, Gabriel Tavares. Seja bem-vindo aí à nossa live. Dúvida da Ruth é o seguinte. Quando abordam do cliente se perder durante o escopo contratado, pode-se trazer uma boa prática para contornar um excedente, tendo um cenário, por exemplo, de um SLA estourado? Bom, eu acho que eu entendi a sua dúvida. Vamos lá. Se a gente tem um excedente, né, vamos supor que a gente está trabalhando com escopo fechado, né? Escopo fechado, por mais que ele seja fechado, existem alguns pontos ali que vão ser definidos só durante o processo, né? Por exemplo, tem cadastro de cliente, mas geralmente a gente não desenha o cadastro do cliente antes de fechar o contrato, até porque senão a gente vai ficar desenhando o projeto e não sai do lugar, né? Então, existem as questões de estouro macro e estouro micro, digamos assim. Quando a gente tem um excedente no projeto
que faz parte do macro, né? Então, por exemplo, eu tenho cadastro do cliente, mas aí tem uma mudança. Pô, eu preciso de CPF, CNPJ, eu preciso só de CPF. Ah, eu não vou cadastrar o CPF do cliente, vou cadastrar só o e-mail. Enfim, essas questões, geralmente elas não são tratadas como excedente, até porque senão o projeto não anda também, né? Se tudo a empresa ficar pontuando, ou o parceiro ficar pontuando que é excedente, aí não consegue sair do lugar, né? E aí sobre o SLA, esse é um ponto já que eu acho que é um adendo, que é o seguinte: o SLA ele vai estar muito ligado também a essas pequenas alterações, porque é comum no projeto, a gente tem um prazo, por exemplo, prazo da etapa de UX lá para entregar. E aí a gente entrega para o cliente, aí o cliente tem uma lista gigante de ajustes. É natural que isso vai estourar esse SLA de atendimento, né? Não tem jeito, são ajustes, né? E ao passo que ele estoura esse SLA, ainda é um processo normal, é um processo que é natural dentro de um modelo ágil. Porque qual que é o contrário do modelo ágil? Seria a gente pegar toda a ideia, criar diagramas, criar análise de requisitos completa, requisitos funcionais, não funcionais. Isso não funciona hoje em dia mais, né? Porque senão a gente vai pegar 6 meses só de documentação de projeto, mais 6 meses de UX, mais 6 meses de não sei o que, aí o projeto vai sair com 5 anos de desenvolvimento. Isso é uma prática que não é usada mais no mercado. Então esse ágil, ele tem que ter o bom senso das duas partes, né? Tem que ter o bom senso do empreendedor e da equipe também, de entender que vão ter ajustes, que vão ter que ser adequados para o projeto andar, mas ao passo que também o empreendedor vai ter que entender que, cara, se você surgir com um módulo novo, completamente diferente, vai complicar a vida do time e não vai caber naquele cenário do projeto. Legal? Bom, maravilha. Fazendo um adendo, Rafa. Esse ponto que você comentou é justamente aquele ponto que eu falei. Quando o cliente ele entra para desenvolver o projeto, ele não tem claramente dentro da cabeça dele qual é o objetivo. Então ele fica procurando ali, né, dentro dos processos de desenvolvimento, encontrar esse objetivo. É onde a gente tem ali, né, alguns projetos aí que infelizmente não tem sucesso. Quando a gente não tem ali, né, aquela capacidade de explicar o objetivo, de ouvir o time com a sugestão, né, já que nós estamos aqui como os especialistas em tecnologia, em trazer a solução para o cliente, então tá pegando esse gancho também ali, né, da objetividade do projeto. Isso. Uma pergunta que a gente faz muito, bem colocado, João, uma pergunta que a gente faz muito quando a gente está avaliando um projeto é qual a principal função do seu aplicativo ou da sua IA. Tem que ter essa principal função e essa principal função ela não pode ser um texto de 10 linhas, ela tem que ser um texto, uma frase. Então, quando a gente tem isso, o projeto ele se torna ferramenta e não o fim. Vou dar um exemplo prático. Qual que é a função principal do iFood? Matar a fome. Essa é a função do iFood. Então você explica a função do aplicativo com uma frase de 5 palavras. Quando você tem isso, pessoal, aí o seu aplicativo já muda de patamar. Por quê? Porque a tecnologia ela vai ser uma ferramenta, ela não vai ser o fim. Entendeu? Quando a tecnologia é o fim, por exemplo, trazendo um case real, a gente tem situações que o cliente fala, olha, o empreendedor fala, mas se não tiver isso, não é diferencial. Se não tiver aquilo, não é diferencial. Se não tiver esse relatório, não funciona para mim. Então a sua ideia não tem propósito, entendeu? Ela não vai funcionar nem se tiver isso tudo. Porque o usuário, ele quer resolver um problema. Ele não vai instalar o aplicativo, ele não vai usar a tua plataforma, usar a sua IA, para ver que tecnologia legal tem lá. Que o seu relatório é mais bonito do que o do concorrente. Ele não está nem aí para isso, ele quer resolver um problema. E qual que é o problema que você vai resolver para ele? Aí como você vai resolver é uma situação para um segundo momento, que é, aí sim, trazer as melhores tecnologias, evoluir, melhorar. Pô, estamos entregando aqui, estamos resolvendo, igual o iFood fez, né? O iFood é um projeto que já tem 15 anos. Então, quando ele começou, quero matar a fome das pessoas. Beleza, ele continua fazendo a mesma coisa, só que agora ele está também resolvendo mais outros problemas. Mas foi uma evolução, uma bagagem tecnológica de 15 anos de desenvolvimento, né? Então a gente tem que entender isso porque é importantíssimo para você objetivar o seu projeto. Qual que é o objetivo? O que o meu projeto resolve? O iFood mata a fome. O Uber faz você conseguir se transportar pela cidade sem ter um carro. Então tem que ser objetivo.
Isso serve para aplicativos empresariais, corporativos também, né? Por exemplo, cara, eu quero um aplicativo para resolver alguma dor dentro da minha empresa. Qual dor? Né? Eu quero que os meus vendedores que estão lá na rua consigam consigam emitir um orçamento pelo aplicativo direto no WhatsApp do cliente, ao vivo. Legal, você está resolvendo uma dor da sua empresa, entendeu? Eu quero um aplicativo que eu tenho uma empresa, uma imobiliária. Eu quero um aplicativo que o meu vistoriador vai lá e faz um checklist do imóvel e esse checklist chega no e-mail do cliente com fotos imediatamente. Show de bola, você está resolvendo a dor da tua empresa, entendeu? Mas tem que focar na dor, porque se focar no escopo, o projeto vira um monstro e aí não sai do lugar. Vou responder uma dúvida agora lá do Instagram, uma dúvida mais técnica, acho que provavelmente é um desenvolvedor. A tendência das empresas é continuar com o monolito ou migrar para microserviços? Cara, super dúvida isso aqui, dúvida do Gustavo Vieira. Mestre, o seguinte, aqui a gente tem um trade-off. O que é trade-off, pessoal? Termos aí da área. É um equilíbrio, né? Um balanceamento que tem que ser feito, porque é o seguinte, microserviço é um tipo de tecnologia, tá, pessoal? Para quem não é técnico, é um tipo de arquitetura que é extremamente robusta, mas é extremamente cara para fazer também. E o monolito é uma arquitetura mais simplória, né? Não tão escalável quanto um microserviço, mas mais barata de fazer, mais barata de lançar no primeiro momento. Então, o que é o grande trade-off aqui, a grande análise, né, que a gente tem que fazer? O orçamento desse projeto. É muito raro projetos que nascem microserviços. Por quê? Porque tanto empresas quanto empreendedores de startup, quanto pequenos e médios, o custo é um ponto que tem que ser avaliado, né? Não dá para ter custo infinito. Porque se tiver dinheiro infinito, a gente faz monstruosidades aqui, faz o computador andar. Agora, o orçamento não é infinito, né? Então, mesmo quando a gente está trabalhando em projetos corporativos, que às vezes tem um orçamento mais agressivo, ainda assim o microserviço ele não tem um apelo comercial tão forte. Por quê? Quem está lá na outra ponta só vê a dor quando ela acontece. Então, onde o microserviço resolve a vida do cara? Quando ele tem um sistema monolito rodando em 300 unidades da empresa dele e o negócio está travando, não está funcionando direito. Aí ele quer um microserviço, entendeu? Agora, no primeiro momento, você fala pro cara, eu vou fazer um microserviço para você, mas vai custar 3, 4 vezes mais caro, 10 vezes mais caro do que um monolito, aí ele não quer nem saber, né? Ele não quer nem saber e vai para o monolito. Então o monolito ainda é uma estratégia importante para nascer projetos. É uma arquitetura importante para o nascimento de projetos, mas o caminho natural é quando esse projeto ganhar uma força maior, ele vai migrar para o microserviço. Né? Ele vai ter que ser refeito. Refeito não, mas ele vai ter que ser atualizado, né? Refatorado. Beleza? Bom, vamos seguindo aqui, pessoal. Estamos chegando a uma hora de live. A gente não vai estender muito, eu vou abrir alguns minutinhos aqui para perguntas. Quem quiser mandar mais alguma pergunta aqui, já tivemos algumas, fiquem à vontade. A gente tem mais coisa para falar, mas vamos ter que fazer mais uma live com vocês. A gente também não quer tomar muito tempo de vocês. E eu acho que também deixa de ficar produtivo, né? Mais de uma hora de live a gente não consegue absorver tanto. Então, pessoal, fiquem à vontade para mandar mais alguma dúvida. Eu já vou caminhando aqui para a finalização. Quero falar um pouquinho agora sobre a parte de termos de uso e políticas de privacidade. Pessoal, tema extremamente importante que é negligenciado muitas vezes, né, no projeto. E quando a gente vai publicar um projeto que não tem isso, ou quando a gente publica um projeto que tem um termo de uso que não é feito por um especialista, é feito lá no ChatGPT, isso pode causar um problema jurídico enorme, pessoal. A gente está falando de um problema sério, um problema grave, né, judicial. Então vamos falar um pouquinho aí, vou pedir para a doutora Maria falar um pouquinho dessa parte de termos de uso, políticas, o que é, como funciona, para que serve, fala um pouquinho. Claro, Rafa. É muito importante porque o que mais acontece hoje em dia é as pessoas banalizarem, né, os termos de uso e a política de privacidade, achando que são documentos simples e que as lojas não se importam com isso, né? Eles pegam modelos prontos no Google, prontos no ChatGPT, né? E trazem pra gente colocar nos documentos do projeto para subir para as lojas. E as lojas, pessoal, eles barram, tá?
Porque são profissionais, são pessoas, não são robôs. Eles são equipes que são especializadas nisso. Eles veem todo o documento de termos de uso, compara com o projeto. Se tiver uma vírgula no projeto que não está documentado nos termos de uso, dando ali para o usuário a orientação de como ele deve, né, usar aquele sistema, as lojas barram. Elas barram, eles negam o projeto volta para a gente adequar conforme o documento, e então, assim, até a gente conseguir aprovar esse documento. Lembrando que cada tempo que o projeto é barrado lá pelas lojas, leva-se em média de 7 a 10 dias úteis para a gente subir novamente isso para as lojas. Então, quando a gente é uma responsabilidade muito grande, a gente não pode banalizar esse documento. Primeiro, que são 2 documentos totalmente distintos, totalmente assim importantes para o usuário. Primeiro é os termos de uso, onde a gente tem que descrever ali toda a importância do projeto, toda a característica, como que vai funcionar, qual a responsabilidade do usuário perante aquela plataforma, como ele deve usar aquela plataforma, né? E principalmente também assegurar a plataforma que nenhum usuário vai agir de forma inadequada dentro da plataforma, então vai ali manter a ordem, né? Então a gente fala muito aqui do time jurídico que o termo de uso, ele é ali a casa. Então, ali, ele tem onde o usuário vai entrar, ele tem que saber como se portar naquela casa. E o termo de uso, ele dá essa direção para o usuário. É claro que tem muitos usuários, né, que eles não leem e eles saem ticando, concordando com tudo que está lá, mas tem termos de uso que podem ter multa, penalidade, tem termos de uso que traz ali para o usuário qual que é a taxa, anuidade, mensalidade, se o plano é semestral, trimestral. Então, assim, é muito importante, tanto que o dono do sistema tenha essa visão de importância do termo de uso bem elaborado, né? Eu sempre falo que tem sim que passar por um profissional da área jurídica, porque ele vai sentar com você, ele vai estudar o seu projeto, ele vai ver todos os pontos, o que é importante, o que não é, para assegurar, tanto para a plataforma quanto para o usuário, uma experiência bacana. E, claro, maior celeridade na aprovação das lojas. E, em paralelo a isso, a gente tem um documento de política de privacidade do sistema, que nós temos aí a LGPD, né, lei que foi aprovada em 2018, então a gente já está praticamente com mais de 10 anos de lei, né, que já foi estudada. A gente é obrigatório a gente falar para o usuário quais os dados nós coletamos, o que fazemos com esses dados, o como a gente gere esses dados, aonde ele pode fazer a alteração, quem ele busca para suporte. Então, assim, é obrigatório. As lojas não aprovam sistemas sem política de privacidade e sem termos de usos. E diferente do que a maioria das pessoas imaginam, as lojas são bastante rigorosas, eles leem tudo linha por linha, então a gente tem que valorizar esse ponto sim do projeto, e aconselho vocês aí procurar um profissional. Claro que os clientes da Crosssoftem, eles têm uma melhor consultoria, a gente dá para eles essa consultoria, a gente dá um suporte legal para a gente não deixar eles desamparados aí. Mas caso vocês vão fazer em novas empresas, né, buscar essa experiência, não deixem de valorizar aí a importância dos documentos, tá? Porque o projeto de vocês podem ser barrados nas lojas e demorar para ser aprovado. Isso. Então, pessoal, é justamente isso, né? O LGPD aí, o termo de uso, a política, é um contrato entre o usuário e a tua empresa, né? Seja uma startup, seja um projeto corporativo, é o contrato entre o usuário e a empresa. Então ali as lojas vão verificar, por exemplo, se você está pedindo o CPF do usuário, se você está pedindo o endereço, você tem que justificar porque você tem que falar por quanto tempo você vai guardar esse dado, em que situações que o usuário pode excluir esse dado, se ele não vai ser excluído, vai ser só desativado. Então é uma série de detalhes, né? Muito chato isso, é muito complexo e é importante realmente ter um pessoal aí focado em direito jurídico para ajudar nisso, porque vai ser realmente o teu contrato com a tua empresa, e isso você tem que deixar muito claro. Por exemplo, plataformas de intermediação. Vou pegar um case real aqui. Uma plataforma de intermediação, ela tem que ter um contrato de termos e políticas muito bem estruturado, porque você vai estar retendo dinheiro do teu usuário, né? Então o Uber, por exemplo, o Uber retém o dinheiro do usuário.
Então, o contrato deles é um negócio, assim, muito complexo, porque ele vai estar manipulando o dinheiro do usuário, ele vai estar guardando, custodiando esse dinheiro, né? Então, você se torna custodiante. Então, assim, é uma série de detalhes. Esse é só um exemplo, né? Mas é trazer aqui essa dica também, que esse contrato ele é muito importante para você se resguardar. A gente está com algumas movimentações na Câmara dos deputados a respeito da legislação em cima das redes sociais, né, da regulamentação e tudo mais. Isso vai ser um ponto que vai exigir ainda mais nesses contratos de termos de uso, né? Isso passando, e provavelmente deve passar, porque é uma tendência global, né? Já tem na Europa, já tem nos Estados Unidos, então isso deve passar adiante, e isso cria mais ainda uma responsabilidade em cima desse contrato, porque você precisa deixar muito claro contratualmente quais são as responsabilidades do seu usuário, uma imagem que o usuário coloca lá de quem que é a responsabilidade, um post que o usuário faz na aplicação de quem que é a responsabilidade. Então tudo isso é importante. Legal, pessoal? A gente vai encerrando por aqui. Eu agradeço muito a participação de todos. Essa live vai ficar gravada para vocês posteriormente, tá? Para quem quiser. E a gente vai ter uma outra live, provavelmente na semana que vem, onde a gente vai aprofundar mais em determinados assuntos, né? Para que vocês possam ir enriquecendo o conhecimento de vocês nesse mercado. A próxima live a gente quer trazer mais aprofundamento em cima de plataformas de desenvolvimento automatizado, como IA, por exemplo, fazer um aplicativo com IA, né? Faça você mesmo, Vibe Coding, Bubble, Low Code, No Code, enfim, uma série de questões envolvendo essas automações. A gente vai trazer tudo isso bem esmiuçado aí para vocês terem esse conhecimento, tá bom? Galera, muitíssimo obrigado. Aqui, grande abraço para vocês. A gente está à disposição aí nos nossos canais de atendimento, nosso WhatsApp, nosso e-mail, nosso site. Fiquem à vontade para mandar qualquer dúvida. Pode falar. Antes de finalizar, Rafa, às vezes tem alguém interessado, por mais que a semana ela tá iniciando aí, a agenda tá um pouco cheia, mas eu tô com alguns horários disponíveis, caso alguém da Cal aqui queira agendar uma reunião, apresentar a ideia, ter ali algumas considerações, tô com a agenda disponível aí, beleza? Maravilha, pessoal, só mandar um alô aí pra gente no WhatsApp. Muitíssimo obrigado, um abraço! Obrigada, pessoal, tchau, tchau. Rafa. Pera aí, rapidinho. Nossa, Rafa, o do áudio zoou, cara. Não, tava não. Não tava, mas a galera que tava por fora, que eu convidei a galera pra dar um volume, eles falaram que o áudio do Rafa tava saindo como se ele estivesse dentro de um aquário duplicado. Sabe o que tu acha que tava acontecendo, Rafa? Eu acho que tava captando o seu áudio do VDO e o áudio do seu setup, que seria o áudio do Discord. Não tava, não? Não.
Mas agora a gente aprendeu. O próximo teste a gente vai montar isso aqui de novo e mandar pros meninos avaliar como é que tá. A gente abre uma livezinha numa conta secundária. Foi. Não, teve um pessoal que falou que tava... É. O Flávio falou assim que tava distante, tipo, com eco. Tava, ele falou que dava pra ouvir. Não tava perfeito. A próxima, Rafa, vamos montar... O pessoal falou que tava o áudio excelente aí. Ô, Rafa, o próximo tem que montar um roteiro, senão a gente perde muito. Uma hora parece que é muito, mas quando a gente começa a falar, cara, é muita coisa que a gente tem pra falar. Passou. Algumas pessoas ali, Rafa, eu mandei o link ali pra entrar, pra dar um volumezinho e tal. Ah, não, show de bola. Tá bom, já posso jantar? Nossa, a Maiane falou assim, tô encerrando aqui, quando eu olhei Discord, quando eu olhei tudo, a mulher já sumiu. Vai lá bater sua proteína low carb, low carb. Tô com fome.